hoje eu quero falar 6 criptomoedas que eu gosto muito, que são úteis, relevantes, importantes e que podem triplicar ou até mais assim que começar de novo o próximo ciclo de alta no mundo cripto. Quais são elas? Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, BNB e Link. E aí, pessoal, o FOMO acabou? Pois é, né? O que a gente está vendo agora é o início de um movimento, como eu falei a vocês, de distribuição, né? Algumas pessoas estão falando assim, começou a alt-season, agora é hora de comprar. Muita gente já dizendo, o Bitcoin não vai perder mais de 60k, você perdeu o bonde, já era. Já falei a vocês no vídeo passado, o movimento do Bitcoin ainda nessa lenga-lenga. Vou mostrar para vocês aqui a região que o Bitcoin não pode perder, tá? A gente vai ficar atento a isso. Tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas referente ao contexto que a gente está no mercado, um pouco do contexto macro, para vocês entenderem a correlação do macro com o Bitcoin agora, se realmente o Bitcoin vai romper os 200k, se agora é a hora, se é o momento, se acabou o bear market, ou se a gente nem entrou em bear market, enfim. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho sobre o que é que eu penso, tá? Da minha visão sobre os meus investimentos, principalmente em criptomoedas. Você vai ver muita gente que é contratado por corretora ficar falando, compre essas 6 altcoins aí que vão dar tal, porque elas são patrocinadas, pessoal. Muitos influenciadores são patrocinados por moedas, tá? Por corretoras, tá bom, pessoal? E eles são pagos para fazer você entrar em FOMO e comprar em momento errado. Existe o momento certo de comprar criptomoeda? Existe, pessoal. Existe o momento de comprar altcoin? Existem indicações boas para você comprar ali no mercado cripto? Existe. Só que você precisa entender se o contexto é esse, se o contexto tá legal para você comprar as moedas, tá, pessoal? E aqui não tem conversa. Aqui a gente vai pro gráfico e a gente vai para passar aqui para vocês as informações. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar a respeito aqui do que a gente está vendo do mercado, tá, pessoal? Já deixa seu like, curte e compartilha. Se fizer sentido para você, não deixa o like agora, deixa o like no final do vídeo. Se você gostar do vídeo, se fizer sentido, compartilhe com aquelas pessoas que precisam ver essa mensagem, tá? Então vamos lá, vamos pro gráfico. Eu queria deixar aqui para vocês um pouco sobre o SDT dominância, né, pessoal? Que esse gráfico aqui mostra mais ou menos a quantidade de pessoas que estão no mercado cripto, o dinheiro que está em mercado cripto, né? Porém, dolarizado, né, pessoal? O pessoal às vezes não tira o dinheiro do mercado cripto e faz com que esse dinheiro ele fique aqui, mas é aquela galera que fecha a casinha, né, pessoal? A galera que não tá comprando nenhum tipo de ativo, só tá deixando dolarizado ali, fazendo stake ali das moedas, né? E o que é que o do dólar aqui, o SDT tá fazendo aqui no gráfico, né, pessoal? A gente vai acompanhar aqui e tá vendo que é uma movimentação onde quando você tem uma alta expressiva no SDT, o que que acontece com o mercado? A tendência do mercado das altcoins, Bitcoin, Ethereum é fazer o quê? É cair, né, pessoal? É cair. Então, quando esse gráfico sobe, ele é inversamente proporcional aos ativos de risco, a BTC, a Ethereum e as altcoins em geral. Tá? Então, o que é que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma leve alta do Bitcoin nesse intervalo de tempo em que a dominância do SDT está caindo. E o que é que a gente está vendo aqui na dominância do SDT? Olha, a gente tem uma ineficiência bem aqui, na casa aqui do quase 6,9%, né? Do 6,9%. Então isso significa o quê? Que ainda a gente tem uma possibilidade de cair mais um pouco, do Bitcoin ainda, tá? Poder sofrer ainda uma alta de chegar na região de 82, pode chegar, tá, pessoal, na região de 86, pode, tá? Não é descartada essa possibilidade. O Bitcoin já pode cair daí, eu vou mostrar para vocês que já pode cair dali de onde ele está. Mas o movimento que o dólar, da o SDT tá falando aqui, né, nos dizendo aqui através do gráfico, é que ainda existe uma possibilidade de ele vir fechar essa ineficiência, bater nesse bloco aqui, ó, pessoal. E aí automaticamente fazer um movimento ainda de alta, né? E aí capturar, porque existe muita liquidez aqui em cima, pessoal, nessa casa dos 9% a 10% aqui, tá? De capitalização. E essa alta aqui no SDT possivelmente vai fazer com que o Bitcoin e as outras moedas façam uma queda, né, pessoal? A queda expressiva do mercado. Nesse período aqui é onde o Bitcoin ainda pode sofrer mais um pouco, Ethereum pode sofrer mais um pouco e chegar nas regiões que a gente espera lá, né? Bitcoin abaixo de 60k, Ethereum abaixo dos US$ 1.700 e aí muitas altcoins revisitando fundos, tá, pessoal? Então para a galera que ainda está esperando alta infinita, compra a altcoin agora que agora é lua infinita, pessoal, não se compra. Se você quer comprar e guardar
acredita que aquela tese que você tem de determinada altcoin é suficiente, o que você faz? Compra pouquinho, né, pessoal? Você tem 100%, você compra 10%, um dinheiro que não vai fazer diferença, né? Porque o que eu vejo para o mercado, tá, pessoal, é ainda um movimento de sofrência, né? Como diz ali o pessoal que canta bastante, né? Como o Pablo, aí o pessoal que curte aí a rocha, curte esse tipo de ritmo aí. Então a gente pode sofrer ainda um pouquinho nas altcoins, tá, pessoal? E esse movimento do SDT aqui, ó, fazer com que esse sofrimento se intensifique. E aí sim, depois que a gente capturar essa liquidez aqui em cima, com Bitcoin em regiões mais abaixo, Ethereum em regiões mais abaixo, aí sim a gente se expõe com força, porque depois o que vem é um movimento de queda, tá, pessoal? É isso que eu tô vendo aqui, um movimento de queda. E até mesmo se essa queda vier aqui nesse termo aqui, ó, já é o suficiente para a gente ter um pump em algumas altcoins, não são todas, como eu falo para vocês direto, né, pessoal? Alticismo como a gente viveu anteriormente, esquece, porque a gente não vai viver alticismo como a gente viveu anteriormente, a não ser que seja aconteça uma grande injeção de liquidez anormal como aconteceu em 2021 para a gente sofrer aquela alticismo que muitos esperavam, em que todas as altcoins explodiram, né? Vai haver alticismo sim, mas alticismo selecionada em altcoins que você tem estrutura ali e que fazem todo sentido, onde os devs ali estão investindo, tá, pessoal? Então é isso que eu tô vendo para o mercado agora. O gráfico aqui das altcoins em si, tirando o Bitcoin, Ethereum e as stablecoins e o USDT, agora a gente está falando das altcoins, das small caps, das mid caps, tá? E as da big caps também, tá, pessoal? E o que é que eu tô vendo aqui para elas, tá? A gente está ainda nesse movimento aqui, tá, pessoal? Um movimento que ele pode vir aqui ainda de alta na região aqui dos 507 bi, tá? A gente ainda pode pegar essa ineficiência, esse bloco aqui em cima, tá, pessoal? É o que eu tô vendo ainda, essa possibilidade. Então a gente pode ainda sofrer uma pequena e leve alta em algumas altcoins. Então não é surpresa nenhuma esse movimento, tá? Mas você vê que é um movimento amarrado, né? É um movimento localizado. Você tá vendo ali algumas altcoins isoladas fazer 30%, outras fazendo 20%, outras fazendo 40%, quando o market cap é ainda mais baixo, né? Mas isso, como a Ondo, por exemplo, a Ondo fez ali um movimento expressivo, né, pessoal, de alta, mas isso aqui, pessoal, não é alta de alticismo, tá, pessoal? Não é alta de alticismo. Então, se você fez lucro nessa margem aqui de lucro, pessoal, é interessante e é inteligente você realizar, tá? Se você investiu ali na queda do Bitcoin na casa dos 62. Então, é interessante você realizar, tá? Se pagar. Eu mesmo já tinha investido em NIA, comprei NIA a 90 centavos, a 90 e poucos centavos ali, e agora eu não quis nem saber, eu vendi todas as minhas NIAs, vendi a Poly que eu tinha ali, eu vendi uma parte da Poly, só deixei 10% do meu capital, porque eu tinha 30% do meu capital. Aí eu peguei, velho, vou realizar, e acabei realizando 20% de Polygon. Realizei também praticamente todas as minhas NIAs eu vendi, eu não deixei, aliás, para não mentir, eu deixei ali 5% do meu capital em NIA, tá, pessoal? O restante eu vendi tudo, tá? Justamente porque eu ainda acredito numa leve alta aqui, tá? Mas essa alta eu não vendo, pessoal, entenda uma coisa. Eu não estou preocupado se, por exemplo, o Bitcoin vai chegar em determinadas região aqui, ó, um determinado preço, e chegar e tem que bater nesse preço para eu vender. Eu não sou assim, eu não trabalho assim, tá, pessoal? Até porque você trabalha com região, você acertar o da mosca o tempo inteiro, você vai ficar só sofrendo no mercado. O ideal é você trabalhar numa faixa, num range de realização de lucro, e aí assim como você faz um DCA inteligente nas regiões de capitulação onde o preço está no fundo e você compra, da mesma maneira você vai fazer um DCA inteligente para quê? Para você vender, tá, pessoal? Porque é assim que se trabalha, tá? Você vai realizando nas regiões, tá? Até chegar num percentual que você se sente confortável em deixar ali aquele ativo, tá? Mas lucro é sempre bom realizar, principalmente no contexto que a gente está agora. Altcoin é assim que eu vejo, tá? Ethereum também, que eu já tinha posições muito elevadas em Ethereum. Eu realizei também um pouco, tá? Realizei 20% das minhas posições. Tô com 10% tranquilo, porque eu peguei Ethereum a US$ 1.700, esperando ainda um movimento de baixa no Ethereum para novamente nesses patamares eu com esse lucro que eu obtive, automaticamente eu recomprar Ethereum aqui, tá? É lógico que o Ethereum o mercado pode fazer o que eu não espero, tá? Mas é o que eu tô vendo aqui, pessoal, achar que o Ethereum e o Bitcoin vão para a lua agora a probabilidade é muito, mas muito baixa. A gente trabalha com probabilidade, tá, pessoal? Então, basicamente, o que eu estou vendo aqui para as small caps, big caps e mid caps é que o movimento de alticismo chegou? Não. Ela é localizada e selecionada só para a gente ter um pouco de alta para essas algumas altcoins, né? E automaticamente devolver tudo, tá, pessoal? E aí eu espero
esse valor aqui, ó, uma queda ainda no market cap dessas mid caps ainda caírem ali algumas até caírem 40%, 50% a mais, tá? Essa queda aqui que vai fazer o movimento de capitulação dessas altcoins muitas altcoins chegarem alvo, como o Uniswap, como o Link, como a Vax, como o Nier, tá, pessoal? Ainda espero renovação de fundo para algumas moedas, né? Então, dizer que é alt-season agora é muito cedo, tá muito cedo para você cravar isso, tá, pessoal? Muito cedo demais, tá? Ethereum barra BTC, o outro gráfico aqui que você vê a valorização do Ethereum para com BTC. E quando você vê o Ethereum barra BTC, pessoal, o que você percebe? Você percebe que tudo que acontece com o Ethereum barra BTC é o que vai acontecer, teoricamente, com boa parte das altcoins, porque o Ethereum é a mãe das altcoins, né? Então, o que a gente está vendo aqui? Houve um choque, né, pessoal, aqui desse movimento aqui, houve um choque, a quebra de estrutura aqui, e o preço está voltando a mitigar, tá? Eu acredito que por ter deixado essa liquidez aqui abaixo da casa dos 0,20, o Ethereum pode chegar e vir capturar novamente, tá, pessoal? Não quer dizer que ele vá capturar. Ele tá vindo aqui, pegando esse bloco aqui, ó, tá? Deixou essa ineficiência bem aqui. Deixa eu até aproximar meu gráfico para vocês entenderem, tá, pessoal? Olha lá. Para vocês começarem a visualizar comigo, tá? O Ethereum vem numa tendência de baixa. E aqui agora o que é que ele faz? Ele faz uma quebra de estrutura dizendo, opa, aqui existe uma possibilidade de eu reverter a tendência, tá? E aí ele vai fazendo mitigação, tá vendo que a mitigação ela vem lenta, ela não vem em velocidade? Pois então, o preço pode ainda fazer um movimento aqui, ó, não revisitou esse bloco aqui, ó, não mitigou 50% dessa ineficiência, ele chegou perto, mas não chegou, então o preço pode muito bem fazer esse movimento aqui, ó, de queda e vir caindo aos poucos, tá? Para depois sim aí começar uma alta. Então, referente ao Ethereum e Bitcoin, é isso que eu vejo, ainda uma queda, ainda uma desvalorização do Ethereum para com Bitcoin ainda, tá? Para aí sim depois em patamares aqui, chegando aqui nessas regiões ou quiçá fazer um movimento de flush aqui, ó, e aí sim a gente poder tentar ver aí o Ethereum se valorizar perante o Bitcoin nos próximos meses aí, tá, pessoal? Então, ainda para mim a tendência de baixa, o Ethereum para com Bitcoin ainda é perder valor ainda, tá? Expressivo aqui, tá? Porque tá vindo nesse canal de baixo aqui e a probabilidade de ele visitar esse bloco aqui é muito alta, tá, pessoal? Essa casa aqui do 0,23. Então, é bem por aí. Quem está pensando em comprar Ethereum e altcoin, saiba que você ainda pode passar um tempinho sendo desvalorizado referente ao Bitcoin se você pensa em acumular Bitcoin. Tá? E por que eu penso que ainda o preço vai cair, pessoal? Simplesmente por causa disso aqui, ó. Eu não gosto quando o mercado tradicional, pessoal, encontra picos de euforia dessa maneira. Semanas de alta, tá, pessoal? Nasdaq agora está sofrendo uma pressão, né? O mercado tradicional, uma pressão de alta. Isso significa que o movimento aqui está um movimento muito eufórico. E quando você se acomete de um movimento bastante eufórico, a tendência é quando você chega em grande euforia, o pessoal começar a realizar. E se você sofre uma queda, mesmo que seja temporária aqui na Nasdaq, para continuar subindo, por exemplo, tá? Ela ainda vai cair em questão de 10 a 15%, tá, pessoal? Então, 10 a 15% no mercado tradicional, Bitcoin, Ethereum e altcoins vão sofrer. Então, a probabilidade que eu vejo nas próximas semanas e meses é queda, tá, pessoal? Eu não vejo o Bitcoin indo para regiões maiores como o pessoal tá falando aí, não, tá? Até porque quando isso aqui começar a corrigir, sai de baixo das criptomoedas, quem tá muito exposto vai perder muito capital, vai perder muito dinheiro, tá? Referente à liquidez, como a gente faz, como a gente vê a leitura de liquidez comparada aos ciclos passados, né, pessoal? Por que a gente não teve um movimento tão alto de liquidez e por que muita gente está vendendo FOMO e agora o pessoal vai começar a vender FOMO para vocês e vai dizer assim, ah, olha, você perdeu o bonde, agora é alta infinita e começar a falar um monte de coisa, tá? Você vai começar a ver o Bitcoin em regiões, como a gente vai chegar aqui agora, eu vou mostrar no gráfico para vocês, essas regiões o pessoal começa a mudar a notícia, o pessoal que estava pessimista começa a ficar otimista e aqueles que estavam pessimistas demais começam a ficar em dúvida, né, pessoal? E a dúvida, pessoal, gerada naquele que estava muito pessimista, vai virar a chave para esse que estava pessimista começar a ficar em dúvida e a dúvida gerar agora um movimento de compra no lugar errado. E aí quando essa pessoa que estava pessimista, acreditando em baixa e está vendo o mercado que o mercado não está caindo, o que é que ela faz? Ela começa a ficar em dúvida. Ah, será mesmo? Será que o mercado vai cair? Eu acho que não. E aí começa a ouvir vídeos de youtubers, começam a falar assim, não, você perdeu o bonde, não é alta infinita, não, agora compre isso, compre ação aquilo, compre isso, aquilo, porque o mercado está subindo, tá, pessoal? É assim que se vende narrativa, é assim que se ganha
engajamento, tá, pessoal? O pessoal ganha engajamento vendendo notícia, vendendo FOMO, tá? Para você comprar errado, tá, pessoal? É isso que acontece. E aí o que acontece? Esse povo não tá vendo que a liquidez que a gente adquiriu aqui, ó, apesar do movimento lateral e o mercado não tinha um grande alcance de market cap, mesmo com a liquidez que foi aqui travada nesse mercado aqui, tá, pessoal? No período aqui de 2016, o mercado cripto subiu bastante. 2021 foi um absurdo de liquidez, ó, pessoal. Um absurdo de liquidez. Olha o que aconteceu aqui. O preço, a liquidez global subiu e o preço subiu junto, acompanhou junto, tá, pessoal? E aqui, por que a gente teve uma alta levemente alta? Porque também a liquidez global, pessoal, ficou lateral, assim como foi aqui, ó. Mas por que? Qual é a diferença desse movimento de liquidez global para esse movimento de liquidez global? Ou seja, aqui não houve tanta injeção de liquidez, né? O mercado ficou muito lateral, mas mesmo assim o mercado cripto subiu em 2016. E aqui houve esse absurdo aqui de liquidez e automaticamente o mercado sofreu altas violentas, que qualquer coisa subia, até NFT de macaco subia, o pessoal comprava terreno do multiverso lá, acreditando que ia ficar rico, vendendo apartamento para comprar, pelo amor de Deus, para comprar terra virtual, né? E hoje você tá vendo a terra virtual de onde é que tá, né? O pessoal que vendeu muita coisa e se não soube realizar, se quebrou todinho. E aqui o que, que a gente vê aqui agora, pessoal? O mesmo movimento que aconteceu lá. Um movimento de lateralização, de liquidez global, mas olha a alta, bem pequena, né, pessoal? Bem pequena. Por quê? Porque agora para você fazer um movimento de alta expressiva, muito capital precisa entrar, porque agora a gente está na casa dos trilhões, pessoal. A gente já passou da casa dos 3, 5 trilhões. Então o mercado tem que ter muita liquidez para fazer o mercado cripto ir para altas gigantescas e eufóricas. E você acreditar que você vai ter uma valorização de 10 vezes no Bitcoin, de 20 vezes no Bitcoin agora no atual market cap que o Bitcoin se encontra agora é surreal, é loucura, tá? O Bitcoin ele pode te dar ainda 3x, 4x, até 5x de retorno, a depender da região que você compre tranquilamente, tá, pessoal? Mas esperar que o Bitcoin te dê patamares maiores do que isso aqui é você viajar muito na maionese acreditando, a não ser, como eu te falo, que aconteça uma liquidez muito absurda como essa aqui. Mas pelo market cap tem que ter muito, mas muito mesmo, dinheiro entrando aqui no Bitcoin, tá, pessoal? Pelo menos é o que eu vejo, é o que eu espero aqui. Então, acreditar que o movimento de liquidez, olha a liquidez, acompanha o macro, acompanha a geopolítica e você vê, a gente está em injeção de liquidez, a gente está com uma taxa de juros absurda, pessoal, de alta. Veja o que está acontecendo com a sua cesta básica, o que está acontecendo com a sua cesta básica. Você consegue seu poder de compra comprar o que você comprava no ano passado, você compra agora no mês de maio o que você comprava em maio de 2025? Não, pessoal, porque a inflação e a taxa de juros está comendo solta. O crédito da mesma maneira, se você pega o crédito agora, a dificuldade para você conseguir um crédito é muito grande. As pessoas estão devendo, pessoal, e você acha que o Bitcoin vai subir aqui, vai romper topo até os 200 e poucos mil, 100 e poucos mil agora? Pessoal, assim, quem tá vendendo esse discurso, pessoal, a gente já sabe quem é, né? Então não caia nessa não, pessoal. Eu tô sendo aqui, pelo menos a gente tem que ser luz no fim de turno para que você não perca capital. E a gente sabe que grande parte da galera vai perder dinheiro. 95% do pessoal realmente perde dinheiro, pessoal. E só 5 ganha. Então, faça parte desses 5 que ganha, tá, pessoal? Short Temer Holders. Por que eu acredito que a gente está numa região aqui perigosa, tá, pessoal? Por causa disso aqui, ó, pessoal, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Normalmente quando a gente chega em patamares como esse, em que a gente já tá, o preço do Bitcoin, ele já chega em patamares onde a gente está perto do preço médio, perto desse preço médio aqui, ó, pessoal, na casa dos 80, olha o que acontece. A gente está sofrendo uma baita de uma resistência aqui. Porque a gente já está próximo da zona dos arrependidos que eu falei a vocês, lembra nos vídeos passados? Se você não assistiu, assista. Então, quando a gente já está chegando aqui em patamares, ó, como aqui embaixo, ó, já está chegando em patamares em que a gente está subindo acima de um, a gente está entrando numa zona que possivelmente é uma zona de euforia. É uma zona aqui de pressão de venda, onde você tem um contexto vendedor de uma pernada inteira. Então, acreditar que o preço vai subir para patamares acima de 100 mil dólares, pessoal, eu não consigo entender. Eu não consigo entender porque os indicadores mostram isso, tá? Ele te ajuda a tomar as melhores decisões, tá?
Aqui, ó, liquidez global, tá? Ali eu falei sobre a liquidez global, né, pessoal? Eu falei sobre a liquidez global aqui, e aqui o que foi que eu te falei? O que foi que eu quero falar? O que é que eu quero falar aqui para vocês? Que a liquidez aqui nesse indicador é a liquidez que é injetada no Bitcoin, tá, pessoal? É injetada no Bitcoin, no mercado cripto em si, tá? E o que que acontece aqui, tá, pessoal? É que a gente veio numa tendência, pessoal, de alta desde 2024, onde a liquidez ela veio sendo injetada e a gente veio num período de bull market. Ó, quando esse indicador ele começa a mostrar verde aqui, é porque ele começa a dizer que a injeção de liquidez expressiva começou a acontecer aqui, e aqui a gente viveu um período de bull market. Então ele começa a ativar o bull market a partir do momento que ele injeta liquidez e esse gráfico fica verde, tá? E ele começa a contabilizar o bear market quando a liquidez começa a sair, né, pessoal, em pontos em que a liquidez está caindo, tá? E o que que aconteceu aqui nos ciclos anteriores? Olha o tempo que a gente passou praticamente em bear market, né, nessa linha vermelha aqui, ó, pessoal, tá? Em bear market. Em bear market. Quando você passa nesse platô de liquidez, quando você vem aqui nesse platô de queda e um platô de liquidez, ó, queda e platô. Aqui foi um platô só. Então geramos isso aqui, ó, de bear em um período de tempo maior. Olha aqui o período de tempo gigantesco, um período de tempo gigantesco, um período de platô de liquidez, um período de queda e de platô de liquidez, né? Porque veio queda e depois virou um platô, né? Ficou aqui meio que morto a liquidez sem injetar nada. E aí a gente viveu um período áureo de injeção de liquidez e o preço se deslocou vagamente no bull market. E agora a gente está praticamente um período de bear market e o preço agora, a liquidez está se esvaindo do mercado, ó, pessoal, saindo do mercado. Isso significa que acabou o movimento de baixa. Você que vai dizer. Você acha que esse movimento proporcional aqui a esse período, olha o período de tempo, olha o período de tempo, olha o períodozinho de tempo. Você acha que a gente já chegou no final? Tire suas próprias conclusões. Entendeu? Então, para mim, eu acho que a gente está na metade do caminho ainda. Então, a gente ainda vai sofrer um movimento de baixa, que eu espero aí Bitcoin aí abaixo das regiões de 60 mil. Se vai chegar nas regiões de 42, 45, de 38, pessoal, aí não tem como cravar, pessoal, tá? Não tem como cravar. O que dá para perceber é que abaixo de 60 mil, as regiões do Bitcoin, para mim, é pensar em compra sim, 55, 52, aí é pensar em fazer um DCA inteligente nessas regiões de compra, se quiçá chegar nas regiões de 45, aí você coloca ordens também. É isso que eu estou planejando para fazer com o Bitcoin, tá? Até porque olhando o gráfico do Bitcoin, o que é que a gente está vendo aqui, tá? Olhando o Bitcoin, a gente tem uma zona de maior negociação aqui na casa dos 88 mil, 87, tá, pessoal? O preço pode bater aqui ainda, tá? Vim fazer suporte aqui, pode alcançar esses patamares? Pode, pode. O preço pode cair daqui? Pode cair daqui, tá, pessoal? Agora entenda uma coisa, o pessoal falando sobre linha de tendência. Ah, linha de tendência, você vai ver muita gente falando sobre isso aí, tá, pessoal? Linha de tendência rompida. Ah, rompeu a linha de tendência, agora vai fazer só o reteste para a lua. Preste bastante atenção no que eu vou te falar agora, tá? Para você não ser engodado e só ficar olhando linha de tendência, achando que só porque rompeu linha de tendência o preço é lua, tá? Vamos lá para analisar aqui o mercado para você entender o que eu quero dizer com isso. Vamos olhar o gráfico diário, vamos reduzir o time frame aqui do Bitcoin, para você entender o que eu quero dizer. Deixa eu pegar aqui um gráfico melhor, mais limpo, para você entender aqui. Pronto, deixa eu apagar isso aqui, para você entender, tá, pessoal? Mais ou menos a dinâmica que eu quero que você entenda. Vamos lá. Aqui, gráfico do Bitcoin na tela, gráfico diário, para você entender. Preste bastante atenção nesse movimento aqui, ó, pessoal. Nesse movimento aqui, tá? Preste bastante atenção. Deixa eu só ajustar aqui a escala. Pronto, escala logarítmica. Ok. O que, que a gente vem aqui na linha de tendência? Ó, você tinha uma linha... Deixa eu só pegar isso aqui, pessoal. Deixa eu aplicar isso aqui. Pera aí, acho que o que aconteceu aqui? Saí. Não, pessoal, que saco. Apertei um botão aqui errado, mas tudo bem. Vamos lá. Agora sim. Agora sim, pessoal. Agora sim. Vamos lá. O que eu quero que vocês entendam aqui, tá? Pega essa linha de tendência aqui do topo, tá?
até esse topo aqui, ó. Pegou esse topo, pegou o primeiro ponto, pegou o segundo ponto, tá? E aí você traça uma linha de tendência, ok? Então pegue esse movimento aqui, ó, pessoal. Veja esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, tá? Que eu quero que vocês acompanhem. Esse aqui, tá bom? Olha aqui o gráfico. Vou até maximizar aqui para você entender. Pronto, aqui, ó. Para você entender esse movimento, eu quero que vocês entendam esse movimento aqui. Então, o preço veio numa linha de tendência, acompanhando o primeiro toque, segundo toque, você traça uma linha de tendência e tal, e você veio o preço, retraiu, fez a retração, né? E agora o preço veio fazendo movimento de lateralização, certo? E aí ele rompe a linha de tendência. Quando ele rompe a linha de tendência, ele faz o quê? Ele faz o movimento de backtest da linha, certo? Não precisa necessariamente ser exato na linha, mas ele faz um movimento de teste de retorno. E o que é que ele faz após a linha? Um pivô, pessoal. Ele faz um pivô, que a análise técnica chama de pivô de alta, ele pivota. Só que é aí que tá. Quando ele pivota, pessoal, o que é que o preço faz depois? De romper a linha de tendência. Ele volta, perde o último fundo e vral para baixo. Correto? Esse é o pensamento e raciocínio, tá? Mas por que que às vezes, por que que isso aconteceu? É simples, porque a gente estava numa distribuição aqui, certo? Uma redistribuição de preço. Então isso é normal acontecer com o TAD aqui sendo formado. Ok? Por que que eu acredito que a gente está fazendo o mesmo movimento agora? É muito simples. Vamos agora para o movimento de baixo, para vocês entenderem, tá? Estou no gráfico diário, tá, pessoal? Vamos pegar essa linha de tendência agora e vamos fazer isso aqui, ó. Vamos pegar agora esse ponto com esse ponto expressivo aqui, da pernada inteira, tá, pessoal? Esse ponto aqui, e agora vamos pegar essa pernada inteira, uma outra linha de tendência, tá? Agora para ver o macro. E o que é que o preço está fazendo agora, pessoal? Me diga agora. Agora você vai olhar esse movimento todo aqui, ó. Agora eu quero que você olhe esse movimento todo aqui, ó. De linha de tendência rompida, como você está vendo muito analista fazer isso aí, tá? E agora o que é que você vê o preço? O preço vem uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, e agora o preço está tentando fazer um movimento contrário, né? Ele vem e aí agora ele rompe a linha de tendência, né? Rompe, faz o teste na linha, esse aqui pegou na linha, e aí agora ele faz o que? Um pivô de alta. Olha só, ele faz um pivô de alta fazendo o quê? Que o pessoal acredite que ainda ele vai fazer um suporte para depois ele fazer um movimento de alta, né? E aí seguir patamares de alta. Não é assim? O preço fez esse movimento aqui de pivô de alta e o preço está fazendo esse movimento aqui de pivô de alta. Não quer dizer que o preço vai fazer isso aqui agora, pessoal, cair para baixo. O preço pode vir aqui, capturar ainda, fazer um reteste, pode fazer um movimento aqui de ficar sambando aqui e depois parar para baixo, tá? Como ele pode já cair daqui e fazer o movimento. Então, como é que eu garanto que agora é tendência de baixa, o preço pode continuar subindo? É simples, pessoal. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse último fundo aqui, ó, a região dos 74 mil dólares. Eu vou ser mais preciso, vou passar aqui para vocês. Fiquem atentos a esse último fundo. Se o Bitcoin perder esse fundo, esquece alta, tá, pessoal? Esquece alta. Esquece alta no curto prazo, esquece 86, esquece 87. Porque é essa região aqui crucial para você entender que o Bitcoin não pode perder agora. A região dos 76 mil, tá, pessoal? Não, vou botar aqui mais. 74, não, 75, tá, pessoal? Tiver um fechamento abaixo disso aqui, dessa zona, tá? Fechou abaixo de 75, bota um alarme aqui. Fechou abaixo aqui, ó. Perdeu essa região, esquece. Vai voltar para mitigar e volta para baixo, tá? Vai trabalhar aqui sambando para a gente pegar essas regiões mais abaixo. Então, pessoal, todo o argumento de linha de tendência rompida, fazendo um pivô de alta, assim, toma muito cuidado. Por quê? Porque você tem que olhar contexto, pessoal. Linha de tendência por linha de tendência rompida fazendo pivô de alta, isso é muito pouco. Você tem que olhar o contexto. O que é que o preço está fazendo aqui? Aí você vai para a Elliott, você vai para a Wyckoff, você vai para a SMC, você vai para a zona de liquidez, você vai para a FIBO, você vai entender todo um contexto. E o contexto aqui é como eu falei a vocês. O contexto é VWAP passando por aqui, a VWAP está passando por aqui, tá? A VWAP está passando por aqui. A média de 200 passando por aqui. Aí você tem ineficiência já fechada aqui, o gap com um bloco aqui. Aí você tem uma região de distribuição aqui, onde você tem o CL Clímax aqui, você tem o AR aqui, você tem o T aqui, e você tem um possível TAD já sendo formado aqui. E o TAD não é só o ponto que pega e quebra. Às vezes o TAD é a estrutura sendo formada aqui no micro, tá? Que pode levar aqui, ó, sambar aqui um pouquinho, ó,
que fazer o tal de distribuição numa estrutura aqui. Você vai olhar o gráfico de 15 minutos, de 20 minutos, você vai ver que aqui está sendo formada uma reação, uma região de distribuição aqui no gráfico menor e depois vral para baixo. Tá com breaker block bem aqui, pessoal. Com liquidez abaixo aqui. Então, qualquer contexto que você só coloque, aqui a gente já está chegando perto de zona de fibra de retração. Normalmente, quando a pernada está muito alta, ele chega a regiões de 0,38 de fibra ou 0,5 de fibra aqui. Tá? Numa pernada inteira dessa. Então a gente está em região de confluência de oferta, zona dos arrependidos aqui, como eu falei do short term holders. Então você acreditar que o preço vai fazer isso aqui, como eu falei no vídeo anterior, pessoal, é você jogar todos os indicadores fora e a probabilidade maior fora. Você não pode descartar nenhuma probabilidade, mas a probabilidade maior, para mim, o que eu vejo me ajuda a tomar a decisão de vender aqui nessas regiões, de não ficar segurando ativos por muito tempo aqui. Deu para entender, pessoal? Então, é essa clareza que eu quero deixar para vocês. Eu quero deixar para vocês o que está acontecendo aqui no sentimento, tá, pessoal? Na análise de sentimento aqui, só para finalizar o vídeo, para não ficar muito longo, porque eu já me alonguei demais, tá? O que está acontecendo aqui, pessoal? Open Interest subindo, tá? Interesse de alavancado subindo. Agora a galera pagando porque o funding está aumentando. E esse funding positivo significa que os longados, ou pessoa aparecer pessoal comprado, os longados estão agora aparecendo. Gente agora acreditando em alta infinita. A galera que estava pessimista, lembra que eu falei a vocês? Tinha pessimista, tinha os duvidosos, né? Os duvidosos começaram a alongar e os pessimistas começaram a duvidar. Tá? Mas ainda o mercado não está em zona eufórica. Por quê? Porque o pessoal ainda está em região de equilíbrio, tá, pessoal? Tá quase 1 para 1. Tá quase um short para um long. Tá? Tá abrindo posições agora alavancadas, surgindo posições. Então os longados e os comprados começaram a aparecer. Nossa, agora os comprados começaram a entender que o preço, devido às narrativas, o preço vai romper e vai parar para a lua. Então muita gente começa a pegar confiança e aqueles que estavam pessimistas começam a ficar duvidosos. Ai meu Deus, poxa, eu perdi essa alta, pô, agora eu vou comprar e compra atrasado na FOMO, porque tá ouvindo muita gente falar de alta infinita da agora. Eu acredito em alta, pessoal, acredito. Acredito em alta, mas não agora. Não agora. Para mim o preço ainda vai revisitar patamares mais baixos, tá, pessoal? O preço vai revisitar patamares mais baixos, tá, pessoal? Então, por causa disso, eu ainda acredito que o Bitcoin vai passar esse movimento e vai transformar isso aqui num semanal, numa grande acumulação, né, pessoal? Como eu estou vendo aqui, uma grande acumulação, tá? Em que o preço tende a visitar patamares mais baixos e aqui aí sim fazer um movimento de teste e para pegar patamares maiores lá na frente, tá? É isso que eu vejo para o Bitcoin. Então, se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe. Deixe seu like aí se você gostou do conteúdo. Se inscreva no canal se você também gostou do conteúdo, se fez sentido para você. Eu vou continuar atualizando vocês ao longo da semana, passar algumas moedas também que eu estou acompanhando, tá, pessoal? Não mudou nada, fica com calma, tranquilidade para tomar suas decisões, né? Veja se faz sentido você realizar agora um pouco daquilo que você comprou lá atrás, tá bom? E é isso aí. Fica com Deus, um abraço, valeu, fui!